Fala galera, ainda em Atos, o que nós vamos dizer hoje? O seguinte, durante a humanidade, Deus se revelou em algumas etapas. Então, por exemplo, Deus foi já no Antigo Testamento um Deus a ser buscado lá, no céu. Um Deus a ser agradado no céu. Um Deus que aceitava ofertas no céu. Ele tinha um endereço, era lá. Como não tinha como ele morar aqui e só lá, por causa da nossa ruptura com ele, e do nosso desejo de ser como ele, e da nossa vaidade de não aceitar nada dele, a gente fazer tudo por nós mesmos, Jesus veio ao mundo com o Espírito Santo dele. Então Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Então Jesus veio ao mundo como Deus. Essa é a segunda etapa. Deus ele muda do céu para a terra em Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, ele abre a porta para o Espírito dele nascer dentro de cada ser humano. Então Deus muda de novo de endereço. Ele estava só lá. Depois ele passa a estar em Jesus na terra e agora ele passa a estar morando dentro de cada coração. Dentro de cada um. Deixa de ser alguém buscado lá. A religião diz isso ainda hoje. A religião volta no Antigo Testamento e diz que Deus está lá. E você precisa se aproximar dele corretamente, com a roupa tal, da maneirinha certinha. Você precisa oferecer para ele as suas ofertas, as suas oferendas, para agradá-lo. Você precisa oferecer flores para ele, para pôr no púlpito. Você precisa limpar a igreja para ele, para agradá-lo. A religião, ela ensina a gente a fazer isso. A viver de uma forma para não despertar a ira dele. Porque se você despertar a ira dele, você vai tropeçar na calçada. Então, essa engrenagem de agradar para receber favores dele é uma engrenagem de um Deus lá, do Antigo Testamento. E na verdade, Jesus ele nos tira dessa engrenagem escravizadora. Quando ele diz que Deus não está mais lá, agora Deus está dentro, aqui. E agora todo esse movimento de agradar a um Deus lá não é mais necessário. E qual que é o culto que a gente tem que fazer? Não é para um Deus lá. O nosso culto de adoração não é para um Deus lá. O nosso culto de adoração é um Deus que está dentro de você. Então o nosso culto de adoração é a sua vida no mundo e dentro da sua igreja. Não é que a sua igreja vai expor poções de feitiços e de engrenagem e de ritos para você fazer e para você agradar um Deus lá. É que dentro de você tem um Deus que o que você faça no mundo ou dentro da igreja é o próprio culto. E é a própria adoração. Que diferença, hein? Que diferença e o que a gente estava fazendo, hein? Não é um Deus que te mantém com medo, que te mantém infantil, que te mantém com medo de tudo, que é um Deus que faz você mendigar, que não deixa você pensar, que não deixa você criticar, que não deixa você questionar. Não é mais um Deus assim. Por que não é mais um Deus lá? Agora é um Deus aqui. E como é um Deus aqui, você tem discernimento das coisas. Por exemplo, você sabe que o bem que você quer fazer, você não faz. E o mal que você não quer fazer, você faz.
mesmo Deus dentro de você. Nós somos maus. Um dia nós rompemos com Deus. Mas até isso é bom. Porque você vive, esse é o seu culto no mundo também. É dizer para as pessoas, Deus agora habita em nós, dentro de nós. Você aceita a mensagem, crê, você se arrepende, nós vamos falar disso na próxima, você se arrepende e o Espírito Santo dele habita em você. E aí o seu culto é sua vida no mundo e dentro da sua igreja, se você quiser frequentá-la. Então não é você fazer o que pode e o que não pode. Não é se você merece ou não. Não é questão se ele vai te dar emprego ou não vai te dar emprego, se você fizer alguma coisa ou não fizer alguma coisa. A questão não é essa mais. O que você está fazendo de certo, de errado, que você perdeu o emprego porque você não dizimou, não é um Deus lá. Para você fazer, para você receber, e se você não fizer, você não recebe ou você perde. Não é mais. O que ele quer que eu faça? O que eu tenho que dar para ele? O que eu preciso fazer? Jesus desmonta isso quando ele fala, não é mais Deus lá. Deus agora está dentro de você. E aí não são leis que regem a sua vida. Não são normas que regem a sua vida. Com Deus dentro de você, a lei é a lei da graça. Porque sem a graça dele você não sobrevive, você sabe disso. Você começa a perceber isso. E se não é a misericórdia dele, você não sobrevive. Você começa a perceber que você ama as pessoas ao seu redor. Você começa a perceber que você é luz do lado delas. Porque o Espírito Santo está em você. E você não está oferecendo para a humanidade uma cartilha de normas e regras para a humanidade seguir para agradar um Deus lá. Você está oferecendo para a humanidade um Deus que pode morar dentro deles. Um Deus que pode morar dentro deles e não lá. É por causa disso que nós somos testemunhas. Nós somos pedras vivas. Porque Deus está em nós e o que nós testemunhamos é que Deus pode estar dentro deles. É que Deus pode estar dentro de vocês. E aí, seguir Jesus deixa de ser uma religião. Porque toda religião ensina você a agradar a um Deus, quer seja qual for o Deus, lá longe, no céu. E esse Deus, ele tem toda uma forma de ser agradado, e pode ser que você esteja desagradando, você quer agradar mais, você quer fazer mais por ele, porque você precisa dos favores dele. E Jesus vem, desmonta isso e deixa de virar uma religião judaica, já não é mais uma religião judaica, quando em Atos começa com Deus dentro de você. E aí tudo que você faz com um Deus dentro de você. Você faz para um Deus dentro de você. Então as suas atitudes, elas já são assim. O seu culto é esse, é a sua vida. O seu culto é a sua vida. O seu culto é Deus dentro de você na sua igreja. Não é o culto que vai entrar dentro de você. É o Deus que está dentro de você externado no culto. É o Deus que está dentro de você externado no mundo. Grande diferença Atos nos traz. Grande diferença. Grande diferença para a nossa forma de vida agora. Que agora você está livre dessa engrenagem. Está livre. Deus não está lá. Deus está dentro de nós. Acabou a religião judaica. Acabou. Agora é diferente. O Deus Trino completou o ciclo da Trindade. Ele estava lá, veio em Jesus e agora está dentro de todos nós. Amém? Pai do Senhor.